Na época de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão. Então essa Isabel, ela era prima de Maria, a Maria, mãe de Yoshua. Era prima da Maria, da Miriam. E ela, mas o Zacarias, eles eram da tribo de Levi, da tribo dos sacerdotes. Ele era sacerdote. Então, os dois andavam em justiça. Eles obedeciam cada mandamento da Bíblia, sem ficar sem obedecer nenhum. Todos os mandamentos. Eles andavam em justiça aos olhos de Deus. Eles obedeciam de forma irrepreensível, sem deixar nenhum mandamento de lado. Todos. Eles obedeciam todos os mandamentos. A todos os mandamentos e doutrinas do Senhor, do Eterno, do Criador. Então, contudo, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Aqui não fala qual é a idade deles, mas a gente dá para saber que eles tinham mais de 60, né? Que avançado em idade. Avançado em idade até mais de 60. Em certa ocasião, quando o seu... É igual a Rosinha, né? A idosa, avançada em idade. 60 e alguma coisa, né? Em certa ocasião, quando seu grupo estava em serviço, Zacarias ministrava como sacerdote diante de Deus. Você está no 8? No 8. Aí tá falando que em certa ocasião. Que certa ocasião é essa? Era o período do juízo. Entendeu? O período do Rosh Hashanah e Yom Kippur. Aí por isso que fala certa ocasião. Quando o seu grupo estava em serviço, Zacarias ministrava como sacerdote. Ele era sacerdote no templo de Salomão. Então ele estava diante de Deus. Aí ele foi escolhido no versículo 9 por sorteio. Eles faziam um sorteio para escolher quem seria o sumo sacerdote que no dia do Yom Kippur ia entrar no Santo dos Santos. Porque só uma vez que podia entrar no Santo dos Santos. Só no Yom Kippur que podia o sacerdote entrar no Santo dos Santos. Ele ia ser sumo sacerdote, escolhido por sorteio, de acordo com a tradição dos sacerdotes, para ter acesso ao altar do Santo dos Santos e ali oferecer a queima do incenso. Eu estou lendo o versículo 9. Estou falando isso também. E chegando o momento da oferta, que era o sacrifício, né? Uma multidão de pessoas estava orando do lado de fora. As pessoas não podiam entrar lá dentro, só ele que podia. Dentro do templo só entrava o sacerdote. As pessoas estavam no pátio, né? Era um pátio. As pessoas, estava todo mundo lá, uma multidão de pessoas. Parava todo mundo. Hoje em dia lá em Israel, para todo mundo também. Nada funciona, nem aeroporto, avião, carro, as pessoas não trabalham. Nada funciona. A única coisa que funciona é só o hospital. O hospital e a polícia, né? E quando eles estavam lá orando, foi então que um anjo do Senhor, um anjo do Eterno Criador, apareceu a Zacarias nesse dia, à direita do altar do incenso. Assim que Zacarias ouviu, na hora que Zacarias olhou assim, viu o anjo, ele ficou perplexo, ele ficou com medo, né? Um grande temor o dominou completamente. Ele ficou parado, ele não conseguia nem mexer. Então assim, eu vou morrer, né? Por quê? Por que ele pensou isso? Igual eu. Por quê? Do fogo, eu fiquei paradinho. Mas por que ele pensou isso? Porque quem entrava no Santo dos Santos, o sacerdote que entrasse lá e entrasse com pecado, morria na hora. Então ele viu o anjo e ficou, vou morrer.
Eu também. Eu vi o fogo da terra, eu sabia que era fogo do céu, porque vou morrer porque... Eu não mexi não, eu fiquei quietinha. Se o anjo apareceu é porque eu vou morrer. Mas aí o que o anjo falou com ele? No versículo 13. Eu tô indo. Entretanto o anjo lhe assegurou: não tenhas medo, Zacarias. Eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João, que é o João Batista. Então, o decreto e o destino dele foi mudado, porque no dia do Yom Kippur todo decreto é mudado. Ele fez uma súplica, uma oração. Porque o Criador escreve, né, o que vai acontecer. O Criador escreveu que João Batista ia nascer, né? Aí no versículo 14 fala: e ele te será motivo de grande felicidade e regozijo, e muitos se alegrarão com seu nascimento, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Jamais beberá vinho, nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento, e conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão ao Senhor, seu Deus. Ele avançará na presença do Senhor, ao mesmo Espírito do poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, deixando um povo preparado para o Senhor, o Adonai, o Criador eterno. Então Zacarias indagou do anjo: como poderei certificar-me disso? Pois já sou idoso, a minha esposa igualmente de idade avançada. Ao que o anjo lhe replicou: sou Gabriel, o anjo Gabriel, aquele que está permanentemente na presença do Deus vivo. Fui encarregado de vir para falar e transmitir-te estas boas notícias. Porém, eis que permanecerás em silêncio, pois não conseguirás falar até o dia em que venha a ocorrer tudo quanto te revelei, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais, no seu devido tempo, se cumprirá. Está chegando em Evagna, na loja Cacau Show, e você é nosso convidado especial para aproveitar todas as nossas delícias. Inaugura neste sábado a partir das 9 horas, em frente à Praça da Prefeitura, ao lado da Droga Trap. Cacau Show, um show de chocolate. Enquanto isso, o povo estava aguardando Zacarias e preocupava-se com o fato de que demorasse tanto no santuário do Senhor. Mas ao sair, nenhuma palavra conseguia pronunciar. As pessoas perceberam que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias tentava comunicar-se através de sinais, permanecendo todavia mudo. Ao completar os seus dias dedicados, que é o tempo do Rosh Hashanah, Yom Kippur, ele tinha que completar o tempo. Ele foi escolhido por sorteio.